primeiro exame de qualificação da UERJ de 2026. Vamos lá. Vamos lá, meu aluno, vamos resolver essa questãozinha aqui, ó. A questão número 38 do primeiro EQ da UERJ, beleza? Então, olha só. Um túnel com extensão de 720 metros, os trens 1 e 2 se deslocam com velocidades constantes. Opa, maravilha, movimento uniforme. Maravilha, show de bola. De 72 km por hora e 43,2 km por hora, respectivamente. Cada trem entra por uma das extremidades opostas do túnel ao mesmo tempo, como ilustra a imagem. Em relação à extremidade A, vamos marcar isso aqui, em relação à extremidade A, então beleza, maravilha, o ponto de encontro entre os trens ocorre a uma distância em metros D. Vamos lá, galera, presta atenção, se liga só. Primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é o seguinte, querido, aqui está em metro, aqui está em metro, aqui ele pede em metros e ele me dá uma parada em quilômetro por hora. Então aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar. E aí, eu vou lembrar você aqui que para transformar de metro por segundo, ou melhor, de quilômetro por hora para metro por segundo, você tem que fazer o seguinte, olha só, você tem que pegar aquele valor que está em quilômetro por hora e você tem que dividir aquele número ali por 3,6, beleza? Então, para vir daqui, daquela unidade para ali, você divide esse cara por 3,6, beleza? Ao fazer isso, o que você tem então? Ao fazer isso, você tem que, por exemplo, a velocidade do trem 1, que é 72 km por hora, quando dividido ali por 3,6, você sabe que não é o Leonardo, mas dá 20. Então, é 20 metros por segundo a velocidade do trem 1, beleza? E a do trem 2, quando você pega 43,2 km por hora e divide por 3,6, beleza? Aí você pode utilizar aqui, né, o método que você achar melhor. Por exemplo, você não gosta de fazer conta com vírgula? Bom, multiplica por 10 aqui e multiplica por 10 ali. Quando você faz essa conta, aí fica um pouquinho mais fácil, que é o quê? 432 dividido por 36, ok? Fazendo essa conta, a gente chega ao resultado de 12 metros por segundo. Tranquilo? Então, a gente tem que a velocidade do trem 1, desse aqui, é de 20 metros por segundo, e a do trem 2, que é esse cara aqui, é de 12 metros por segundo. Beleza? E aí o que vai acontecer, galera? Fazendo esse cálculo, o que a gente tem ali? A gente sabe que para a gente poder calcular o encontro, beleza? Existem duas maneiras, mas obviamente a gente vai fazer aqui a mais fácil, beleza? A mais fácil é o quê? Você pegar, fazer velocidade relativa é igual a distância dividido pelo tempo de encontro. Então aí você vai achar um instante em que eles se encontram. Bom, mas é só pegar a fórmula e utilizar, como é que é esse papo aí? Não, você tem que ver o seguinte, olha só. Naquele caso ali, os sentidos dos caras são opostos, ó. Toda vez que o sentido deles é oposto, você tem que somar esses valores. Então você pega aqui, ó, e faz o quê? Vai ficar 12 mais 20 é igual a 720 dividido pelo instante do encontro, beleza? E aí você vai ter que o instante do encontro vai ser 720 divididos ali por 32, beleza? E aí, quando você calcula então o instante do encontro, isso daqui dá 22,5 segundos. Então eles se encontram após 22,5 segundos. E aí qual é a ideia? Em relação à extremidade A. Queridos, quem está na extremidade A? Não é o trem 2? O trem 2, qual é a velocidade dele? 12 metros por segundo. Então você pode fazer assim, olha só. Ele se movimenta 12 metros por segundo. Então, em 1 segundo, ele se movimenta ele percorre 12 metros. Em 22,5 segundos, esse cara vai percorrer uma distância D, beleza?
Quando você multiplica cruzado aqui, ó, vai ficar aqui o D é igual a 12 vezes 22,5. E isso daí dá um total de 270 metros. Aí você fala assim, errou, professor. Errei nada. Queridos, essa questão ela foi anulada. Por quê? Porque a resposta que está aí, ela foi calculada em relação à extremidade B. Quer ver? Olha só. Vamos lá. Em relação à extremidade B, isso aqui foi a extremidade A, conforme ele pediu, por isso que a questão foi anulada. Se a gente calculasse em relação a B, o que a gente vem ali, ó, em B? Em 1 segundo, ele vai percorrer 20 metros, beleza? Então, em 22,5 segundos, ele vai percorrer uma distância x. Então, esse x seria o quê? Seria 22,5 vezes 20, que é o mesmo que 225 vezes 2. E isso daqui dá 450 metros. Então, repara, que tá aqui, inclusive, a resposta, ó, tá vendo? Então, qual foi a questão aí? A questão é que eles confundiram. Ao invés de colocar a extremidade A, eles deveriam ter colocado no enunciado a extremidade B, beleza? Professor, então do que vale fazer essa questão? Você aprender como se resolve questão de encontro de objetos. Então vamos lá, uma dica importante. Se a gente calculou a velocidade relativa aqui, ó, os caras em sentidos opostos a gente somou, sentidos opostos nós somamos, vou até anotar aqui, ó, sentidos opostos. Como seria se eles tivessem o mesmo sentido? Vamos lá? Então, se eles tivessem aqui, ó, o mesmo sentido, ou seja, se eles estivessem se movimentando para o mesmo lado, a velocidade relativa seria a velocidade de um menos a velocidade do outro. Então, nessa questão, a gente aprendeu exatamente a calcular a velocidade relativa, tanto no mesmo sentido quanto no sentido oposto, beleza? Então, vamos à próxima questão. Vamos lá. Então, nessa questão, vamos lá então, o gráfico está indicada a variação da média da temperatura global ao longo do século XX e século XXI. Entre as décadas de 1901, aqui ó, essa, e 2001 2010, e essa aqui ó, dá uma conferida comigo aqui, beleza? A variação da média da temperatura global em graus Fahrenheit foi aproximadamente. Bom, vamos lá, vamos lembrar uma paradinha aqui rapidamente, olha só. A variação de qualquer coisa, que no caso aqui a variação da temperatura em Celsius, é igual a final menos a inicial, beleza? Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente vai ter 14,47 menos 13,59, que vai dar 0,88 graus Celsius. Substituindo na fórmula aqui, ó, variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9 é igual a variação de Celsius sobre 5, o que a gente vai ter? Nós teremos que a variação em Fahrenheit sobre 9 é igual a 0,88 dividido por 5. Vou preferir fazer essa conta aqui, ó, 9 vezes 0,88. Então, aquilo dali vai dar 7,92 dividido por 5. E, então, a variação temperatura em Fahrenheit vai dar algo aproximado a 1,58 graus Fahrenheit. E o gabarito está na letra C. Salve, salve, meu aluno! Vamos resolver essa questãozinha agora. Vamos lá. No esquema seguinte está representado um circuito elétrico composto por um gerador de tensão U, duas lâmpadas idênticas L1 e L2 e uma chave C. Ao acionar a chave C, observa-se o seguinte comportamento na luminosidade da lâmpada L1. Então, estou olhando para L1, tá bom? Vamos lá, então. O que está acontecendo aqui com a chave? Repare, a chave está aberta. Positivo e negativo, a corrente elétrica sai do positivo, ela vem vindo. Bom, chega aqui, sabe, encontra ali, né, aquele ponto ali, então ela dobra aqui. Nessa que a corrente dobra ali,
ela passa por L1, perde energia, então ela brilha, e o restante da energia é disponibilizada para L2, que por sua vez a corrente elétrica vem embora e volta aqui para o seu polo negativo, beleza? Isso é o que acontece com a chave aberta. Agora, se a gente fechar a chave, ou seja, se a gente pegar aqui, ó, e fechar esse circuito nesse ponto, o que vai passar a acontecer? A corrente elétrica, eu vou dizer que a corrente elétrica ela é esperta. Então ela não vai mais fazer essa curva aqui, galera, ó. Ela vai vir aqui agora, ela vai ver o melhor caminho para ela. Qual o melhor caminho para ela? Aqui tem resistência, ó, nesse fio tem resistência, nesse aqui. E nesse aqui não. Então ela vem, ela sobe, passa por ali, desce e por sua vez passa somente por L2. Ou seja, agora a L1 ela deixa de existir. E aí, com isso, o gabarito está na letra D porque desaparece totalmente, beleza? Nessa questãozinha 46, a gente lê assim, ó. Considera as forças elétricas F1 e F2 que atuam sobre uma carga elétrica Q, como mostra a figura. A direção e o sentido da força elétrica resultante que atua na carga Q estão representados em... Queridos, repare que você tem dois vetores com direções diferentes. Quando isso acontece, a gente utiliza a regra do paralelogramo. Como é que é isso? A gente traça uma reta que é paralela a uma força. Olha lá, eu estou traçando a reta paralela a F2 primeiro. Agora eu vou traçar uma reta aqui, ó, paralela a F1, beleza? E aí com isso a gente liga os pontos desde Q até o ponto de cruzamento, beleza? E essa daqui é exatamente a força resultante que atua sobre a carga Q e o gabarito está na letra A de até a próxima, beleza? Tamo junto, abraço!